A Câmara dos Deputados aprovou o relatório de Guilherme Derrite para o PL Antifacção. Foi a sexta versão do relator em cima de um projeto originalmente apresentado pelo governo, que espera agora recuperar pontos do texto original lá em cima quando subir para o Senado. A repórter Luciana Amaral acompanhou as discussões em Brasília o tempo inteiro e ela traz para nós as informações do que, como foi aprovado. Boa noite, Luciana. Tudo bem, William? Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Olha, William, foi aprovado depois de 6 versões elaboradas pelo relator Guilherme Derrite. O placar foi relativamente elástico, 370 a 110, com 3 abstenções. Primeiro, começar falando, em linhas gerais, do que esse projeto estipula e endurece penas, por exemplo, até 40 anos de prisão para membros de facções criminosas consideradas ultraviolentas. Também trata de situações específicas, como o novo cangaço, o uso de drones, explosivos e também de armas pesadas em ataques, como em caixas eletrônicos, e endurece ainda regras para líderes de facções criminosas, eles que teriam então que cumprir a pena em prisão de segurança máxima. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele não deixou que fossem adiante as emendas que tratavam de equiparar facções criminosas a terrorismo. Ele disse que não faz parte do assunto agora em votação, que foi analisado. Inclusive, essa retirada foi um pedido do governo federal. Mesmo assim, o governo ainda não ficou satisfeito, fala que há sobreposições legislativas que, inclusive, poderiam anular processos contra organizações criminosas. Avaliam também que a Polícia Federal e a própria União saem enfraquecidas com a perda de dinheiro em certos fundos específicos. Por isso, falam que o projeto blinda criminosos e, inclusive, lembram da operação de hoje da Polícia Federal contra o Banco Master. O projeto segue agora para o Senado, onde ele vai ser discutido. O governo tem a esperança de ter mais vantagem lá e, então, conseguir reverter o projeto para alguns pontos originais, conforme tinha sido apresentado pelo governo, elaborado pelo Ministério da Justiça. Davi Alcolumbre já disse que o relator lá vai ser o senador Alessandro Vieira, ele que também é o relator da CPI do crime organizado. E desde o início, as disputas aqui da Câmara foram marcadas pela intensa polarização entre os dois lados. O Planalto reforça que a ideia original era do governo, já o Derrite alega que ele fez mudanças que realmente trataram de soluções à altura do problema. Os dois lados, então, aproveitaram para tentar desgastar um ao outro. Planalto e Derrite até se acusaram mutuamente, dizendo que nenhum dos dois lados procurou o outro para poder tratar desse projeto, embora o segundo escalão tenha se falado. E aí, William, só antes de te entregar, uma curiosidade é que quem estava aqui, passou a tarde e a noite aqui na Câmara dos Deputados, foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele que se coloca como pré-candidato ao Planalto. Ele queria essa equiparação entre facções criminosas e terrorismo, mas isso não foi adiante. A expectativa dele é tocar uma PEC nesse sentido a partir de dezembro. Volto contigo. Obrigado, Luciana. A gente se esforçou para ouvir você falar, muito interessados, um monte de detalhes que você trouxe, com a gritaria atrás de você, os discursos estão realmente inflamados. Obrigado pelo empenho, Luciana. Boa noite para você aí no Congresso. Murilo de Aragão, se a gente deixar um pouco de lado o que é evidente, né, postura de cada um dos participantes de oposição e governo, em dizer a vitória foi minha, qual é o balanço político que se faz dessa aprovação? Confuso, muito confuso, William, porque a questão não acaba agora, né? Ela vai no Senado provavelmente vai ser emendado, aí volta para a Câmara, aí os vetos provavelmente serão derrubados na Câmara e vai para a Presidência da República para ser sancionado, e lá provavelmente será vetado, algumas partes vão ser vetadas, e aí volta para o Congresso a questão. Então não é um tema que a gente pode dizer que alguém ganhou agora, porque o jogo não terminou. Nós estamos ainda nos 15 minutos do primeiro tempo dessa questão. William. Daniel, se a gente considera o que era a proposta inicial de um e de outro, a oposição acha que massacrou o governo nessa votação?
Não, que massacrou não, William. A questão é a seguinte, num assunto como segurança pública, em que a direita, a oposição tem uma impressão de si própria, e acho que até reconhecida pela opinião pública, de que tem que nadar de braçada, você entra em campo por uma partida dessa, mais ou menos como a seleção brasileira recebendo a Bolívia nas eliminatórias. A expectativa é de que você goleie de 4-0, de 5-0. E logo nas primeiras versões do deputado Derrite, vieram ali elementos como a perda de autonomia da PF, questões muito confusas, a equiparação das facções ao terrorismo. Tudo isso gerou uma sensação de confusão, pegou o termo lambança jurídica, que foi muito impresso pelo governo, né, para designar a sucessão de pareceres, e houve ali uma tentativa de rotular, que pegou muito nas redes sociais, que, olha, a oposição estava fazendo uma lambança equivalente à PEC da blindagem. Então, no final das contas, é preciso ver como é que vão ficar os destaques. Essa votação importa depois do texto principal e ainda está acontecendo, porque tem ali alguns gols que a oposição pode fazer. Difíceis, mas pode emplacar. Mas ficou um sabor amargo no final das contas. É isso. Murilo, é interessante você dizer que está longe de acabar ainda, mas eu queria entender, assim, no debate sobre a segurança pública, imaginando que esse vai ser o tema, por exemplo, da campanha eleitoral, qual que é o próximo capítulo? Nós vamos ficar rodando em volta desse PL e todo esse roteiro que você traçou, ou você enxerga alguma articulação para introduzir um tema novo, um novo capítulo para esse debate? Thaís, o que acontece é que o Brasil vive um carrossel de temas que se sucedem sucessivamente, né? Então, ontem era a invasão do complexo alemão, aí virou o PL antifacção, agora é o Banco Master, e daqui a pouco, antes era o tarifaço, ou entre o tarifaço e o complexo alemão, Lula e Trump ficaram amigos, enfim, cada um desses temas vai ocupando a atenção, principalmente da mídia. E amanhã nós vamos ter outro tema, vai ter debate de orçamento, o debate fiscal continua. Agora, a questão da segurança, ela remanesce porque ela atinge o dia a dia das pessoas, principalmente dos mais humildes, daqueles que não têm carro blindado, daqueles que não têm segurança, aqueles que andam pelas ruas, usam transporte público. Então, o tema da segurança ele está definitivamente inserido na pauta eleitoral. Então, não só nós vamos ter um debate que ainda não vai acabar rápido sobre o próprio projeto, mas a questão do crime organizado, mais a questão das seguranças, do embate entre a redução do número de homicídios, mais o aumento da sensação de insegurança, tudo isso vai estar na pauta até as eleições. Thaís? Então, Murilo, insistindo um pouco nesse ponto, para você elaborar em torno da pergunta que a Thaís acabou de te fazer. Se a gente considera, como vocês dois ressaltaram, você, Thaís, e você, Murilo, Daniel também, a importância desse tema em termos de reações no eleitorado, e o governo tem dificuldades nessa área, estou sendo diplomático, conseguiu de alguma forma superar essas dificuldades e criar alicerces para uma campanha eleitoral que, como você acabou de dizer, e a Thaís também, provavelmente terá como eixo central a questão de segurança pública ou não? William, eu acho que hoje o episódio envolvendo o Banco Master traz mais benefícios para a imagem do governo no combate às irregularidades do que o próprio debate do projeto de lei da facção, antifacção. O projeto de lei de antifacção terá que, para ser um grande e robusto cabo eleitoral, vamos dizer assim, ele precisa ter efeitos claros. E esses efeitos não vão vir imediatamente. É uma questão muito complexa. Agora, e também fica claro que não adianta só o governo achar que vai combater o crime do alto escalão e não ter a polícia na rua ou a sensação de segurança voltando às ruas. E isso é um problema dos estados, obviamente, mas também é do governo federal, porque ainda que o governo federal não seja responsável pela segurança pública nas ruas, mas a culpa recai sobre ele. E existe um outro problema também, como você mesmo disse, a esquerda tem ambiguidades em tratar da questão da criminalidade. Eles atribuem o problema a uma questão social, de desigualdade,
iniquidades da nossa sociedade, tudo bem, mas a pessoa, o ser humano, o indivíduo, principalmente o cidadão comum, ele quer ver a polícia na rua. E esse caso, há uma dificuldade em lidar com esse problema, a abordagem law and order. E nesse ponto, o governo precisa recuperar ou estabelecer uma linguagem law and order, porque fica claro que a maioria do eleitorado ela é a favor de ter uma abordagem law and order, William. Daniel, eu invertendo a pergunta agora e olhando para o papel da oposição nesse debate político. Nós aqui no WW várias vezes acentuamos esse aspecto, que a discussão toda sobre esse marco legal, o PL antifacção, ou como a gente quiser chamar essas normas que estão sendo modificadas ou aprovadas na Câmara, tinha como pano de fundo a eleição e como luta principal ganhar o protagonismo central nisso. A oposição conseguiu? Certamente não conseguiu como imaginava quando estourou a operação no Complexo do Alemão. Mas tem uma reflexão, William, extraordinariamente interessante no meu ponto de vista, como você gosta de dizer, os nossos parceiros de conteúdo, a Eurásia. Dizem eles que desde 2014, eu concordo com essa reflexão, desde 2014, em eleições que têm sido apertadas e campanhas muito mobilizadoras do eleitorado no Brasil, ganha, no final das contas, a eleição quem consegue captar muito um sentimento predominante na sociedade. Em 2014, apesar de ser uma eleição em que, em vários aspectos, o PSDB era favorito, ganhou a Dilma, que conseguiu captar no eleitorado aquele medo de que conquistas sociais fossem revertidas, né? Em 2018, Bolsonaro, mais do que ninguém na esteira da Lava Jato, conseguiu captar essa sensação de antissistema, de revolta com o sistema político. Em 2022, foi todo o medo ali da pandemia, o cansaço com o enfrentamento institucional e alguns reveses do ponto de vista econômico que beneficiaram Lula. Em 2026, o grande tema é a violência, a insegurança urbana, e a direita tem naturalmente uma tendência de captar isso melhor, porque como o Murilo frisou, o que o governo tem acentuado muito no discurso, que é combater a lavagem de dinheiro, não só o crime que está na comunidade do Rio de Janeiro, mas que está na Faria Lima, tudo isso leva tempo. E o eleitor não tem tempo para esperar, ele quer voltar para casa em segurança. Então, a direita tenderia a se beneficiar disso, mas não conseguiu reverter essa tendência em ganhos concretos durante a tramitação na Câmara. Já está isso. Murilo, eu queria te ouvir sobre a participação dos governadores nesse processo todo, nesse debate todo, até porque os governadores da direita, esses que fizeram o consórcio da paz, têm apresentado, né, resultados, na visão deles, resultados positivos no combate ao crime em seus estados. Agora, na confusão do projeto do DERIT, ora estavam apoiando, ora estavam tirando o pé por causa da confusão toda que o deputado criou. Isso muda agora com a aprovação do projeto? Qual é o peso que os governadores podem dar nesse debate? Thaís, a questão dos governadores é obter da população a existência de uma sensação de segurança pública. Ironicamente, se nós olharmos os índices de violência, os estados governados pela esquerda têm índices maiores do que os governados pela direita. Então, há um fato que o grande debate não é sobre a lei, o que ela vai causar a longo prazo, mas sim se amanhã todo o debate de segurança pública dentro de um quadro eleitoral tiver uma maior predominância na política pública do governador, e ainda mais se ele for candidato à reeleição ou candidato a presidente da República, o caso do eventual pré-candidato do Caiado, do Ratinho Júnior, do Tarcísio, enfim. Então, o fato é que a questão da segurança, que já era importante, ganha importância maior. E todo esse debate, independente de se o texto agradou mais os governadores ou menos os governadores, para o eleitorado, o que vai valer efetivamente é se os índices da criminalidade vão diminuir, se as operações serão vistas pela população na mídia, se o número de homicídios irá cair. Esses são os dados que realmente importam. E na questão eleitoral, eu concordo com o que a Eurásia diz, nós também
na Arco observamos que sempre a eleição é decidida em cima do tema que é do momento. O Bolsonaro perdeu a eleição por causa do antibolsonarismo, né, e perdeu por muito pouco. Se ele tivesse ficado calado 2 semanas, 3 semanas antes, provavelmente ele teria ganho a eleição. Então, o que predominou ali foi o antibolsonarismo, como ele também ganhou contra o antilulismo e contra o contra o anti-mundo político. Agora, o que existe é, primeiro, uma preocupação com segurança pública. Isso é fato 1. 2, uma polarização que, apesar de predominante na mídia, ela eleitoralmente hoje pequena, ela não chega talvez a 40% do eleitorado que é realmente engajado numa posição polarizada. A maioria do eleitorado, 50% ou mais, ele é um eleitorado que é ou desencantado ou ele é desengajado. E, além disso, temos os conservadores também. Então, obviamente, que para esse eleitorado, que eu digo que é quase 60%, 70%, a questão da segurança pública é muito importante, porque são pessoas ou desenganadas com a política, ou cautelosas com relação à política, ou conservadoras. E aí o grande erro da esquerda e do governo Lula é não abraçar políticas que atendam esse tipo de eleitor. Ele continua falando mais para o seu eleitorado, claro, visando garantir a chegada ao segundo turno, mas quem vai decidir a eleição é esse povo que está indignado, que está inseguro, que está desencantado com o que acontece. E a segurança pública é um dos problemas. Os outros fatos, programas sociais, ou se a inflação baixou, a inflação subiu, ou o crescimento é 2 ou 2,5, isso aí é mais do que obrigação do governo, é mágica antiga. É hora de apresentar para o eleitorado mágicas novas, e a segurança pública é uma delas.